Olá, meus queridos alunos. Hoje nós estamos dando início ao nosso segundo bimestre com a seguinte temática: o- instituições sociais. O que é uma instituição social? Quais são as suas características? Para que elas servem? Quais são elas? Para que a gente possa entrar nesse contexto, então vamos dar início justamente ao nosso conteúdo instituições sociais. Nosso querido capítulo 3. O que se vê mais, o jogo ou o jogador? Vocês, quando vão assistir, o que vocês vão prestar mais atenção? Ao jogo ou ao jogador? Por quê? Porque justamente a base desse nosso conteúdo é a questão do indivíduo e a instituição social. Como é que esse indivíduo ele interage dentro dessas instituições? Qual é a cobrança? O que é que se tem? Mas para que a gente possa dar início realmente ao nosso segundo bimestre, eu vou começar fazendo essa primeira perguntinha para vocês. Você assistiu? Você lembra que eu passei um filme para vocês, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Para relembrar esse filme, eu vou colocar aqui para vocês algumas perguntinhas básicas para que vocês me respondam pelo Google Sala de Aula, né? Qual o formato da proposta educacional da escola? Né? Que proposta a escola ela mostra para a gente? Segunda, estabeleça as diferenças entre o perfil do professor Keating do perfil exigido pelo colégio. Qual é o perfil do professor? Qual o perfil que o colégio quer que o professor tenha? Né? Então, essa é a diferença entre o perfil do professor, como ele é e como a escola quer que ele seja. E a terceira, como era o comportamento da família e escola, família e aluno. Né? Nós temos um comportamento da família e escola e um comportamento da família e o aluno. Como era o comportamento desses dois? Né? Isso daí vocês assistiram o filme, então estão a par dessas questõezinhas aí. Se não, assistam. Então vamos nós. Instituições sociais. O que é uma instituição social? Pessoal, essas instituições sociais, elas surgiram há bastante tempo. Mas para que elas possam agir, ela precisa ter como base o que eu chamo, vou dizer para vocês aqui, o que nós chamamos de tripé. E o que é esse tripé? É justamente as regras, as normas e as leis. Para que essas instituições funcionem, ela tem que ter esse tripé: normas, regras e leis. E elas interagem uma com a outra, que elas possam dar continuidade ao seu trabalho. Dessa forma, né, são definidas no campo sociológico como instrumentos que regulam e normatizam a ação dos indivíduos a partir do uso de regras, normas e leis. Né? Então, esse é o conceito. A nossa instituição ela vai justamente agir dessa forma. Né? Tá aqui o tripé que eu coloquei para vocês: regras, normas e leis. Essas todas as instituições ela tem que ter esse tripé para que ela possa agir normalmente. Sendo assim, a sociedade em grande parte aceita as normas e leis impostas. A naturalização dessas leis e regras faz parecer que já fazem parte da sociedade há bastante tempo, né? Já faz parte. Quando nós nascemos, elas já estavam aqui. Nossos filhos, nossos netos, quando nascerem, essas regras, normas e leis, ela já vai estar. Né? Já faz parte da nossa sociedade. Porque é uma coisa que é passada de geração por geração, de família para família. Né? As regras já estão tão instauradas na sociedade que muitas vezes o questionamento sobre elas é evitado ou simplesmente passa despercebido entre a maior parte dos indivíduos. Né? Ou seja, já está tão enraizada na gente que a gente nem está nem aí para essas regras, para essas normas ou para essas leis. Por isso que nós temos os atos infracionários, que é uma coisa muito errada. Porque a gente não está seguindo mais esses padrões. Né? No geral, as instituições funcionam de forma interdependente. Por isso que eu disse para vocês, elas ajudam umas às outras. Elas têm esse comportamento. As ações e regras de uma
colaboram com as ações e regras da outra. Por isso que elas são interdependentes. Ela vai estar sempre colaborando uma com a outra. Essa é a função dessas instituições, é ajudar para que o indivíduo ela possa agir com tranquilidade perante a sociedade, que elas possam cumprir aquele tripé que eu coloquei para vocês, né? As regras e normas comportamentais disseminadas pelas instituições sociais são pensadas para serem duradouras e garantirem a estabilidade da interação entre diferentes grupos. Como é o nosso convívio social? Como é que a gente convive com a nossa sociedade? Com seu vizinho, como é que você convive com ele? É direto nas farpas ou não? É um bom dia, boa tarde, né? Então a gente vai, de acordo com isso daí, a gente vai pensando numa sociedade melhor. Então, como eu coloquei para vocês lá no conceito, no primeiro conceito, era um dos conceitos, por quê? Porque cada sociólogo tem uma visão do que é uma instituição. Eu estou colocando aqui exemplos de 3 sociólogos. O primeiro dele, conhecido por a gente, né? Nosso querido Max Weber, que ele já vai falar sobre a questão da autoridade, né? A autoridade, que a instituição ela exerce essa autoridade sobre o indivíduo. Define as instituições sociais como organizações com autoridade sobre a sociedade e sobre os indivíduos. O segundo é o nosso querido e também conhecido Emile Durkheim, onde ele já vai falar de uma coisa mais simples. Ele vai falar sobre a questão da proteção, que essas instituições elas são colocadas como para proteger o indivíduo, proteger a sociedade, né? A instituição social é um mecanismo de proteção da sociedade. É o conjunto de regras e procedimentos padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade, cuja importância estratégica é manter a organização, olha aí, ó, né? Satisfazer as necessidades dos indivíduos que nela participam. Essa é a função, né? Para que quando ele se refere à proteção, é justamente que a gente tenha essa organização perante a nossa sociedade. E por último, esse é novato, no nosso entendimento, Marcel Mauss, onde ele já vai pegar uma coisinha, ele vai se aprofundar mais na questão do indivíduo. O indivíduo ele passa agora a ser o ator principal, né? As nossas ações perante essas sociedades, né? Então ele vai pegar um termo mais voltado para a antropologia, né? Ele vai pegar uma visão mais antropológica, ou seja, o estudo do homem, o homem como ele é realmente, definindo as instituições como as ideias ou atos vividos pelos indivíduos ou pela sociedade, né? Como é que a gente interage dentro da nossa sociedade? Nós agimos da mesma forma dentro de casa? Quando eu estou dentro de casa, eu ajo dessa forma. Quando eu estou na rua, eu ajo da mesma forma que ajo dentro de casa. Quando eu estou na escola, eu ajo da mesma forma que ajo dentro de casa. Então, como é que esse comportamento nós somos, né? As características das instituições sociais. Essas características, elas apresentam, de alguma forma, elas são distintas, né? Ela apresenta algumas distinções, pequenas diferenças, mas elas agem em comum, né? Algumas características comuns a todas elas. Como eu falei antes, ela vai interagir uma com a outra, ela vai ajudar uma a outra. Então nós temos que colaboram para a formação e a estruturação da sociedade, e é isso que a instituição ela faz. Ela vai tratar da nossa formação, da nossa estrutura, como é que nós devemos agir. Atuam diretamente na maneira como os atores sociais se comportam. Como é o comportamento de vocês? Acabei de fazer essa perguntinha. Tem função duradoura. Por quê? Porque quando vocês nasceram, elas já estavam. Quando os filhos de vocês nascerem, ela vai estar lá. Então é uma coisa que é passada de geração por geração. São interdependentes e coesas. Interdependentes porque uma necessita da outra, uma precisa da outra, uma ajuda a outra. E coesas, ela vai utilizar a autoridade, como o conceito de Max Weber. Tende a resolver ou auxiliar na resolução de conflitos sociais. Essa é uma forma básica disso daí.
entender o problema, tentar resolver esse problema, auxiliar da melhor forma esses conflitos gerados. Pretendem alcançar a estabilidade, né? Como nós vamos conseguir essa estabilidade? Uma coisinha simples que é perpetuada, que se falta nos dias atuais, que é a questão do respeito, né? Distinção entre grupos e instituições sociais. Eu estou colocando as características dela. Mas para que a gente possa entender também melhor, a gente tem que entender a questão de uma instituição social. Por que ela é diferente de um grupo social? Porque dentro dessa visão, essas instituições ela vai agir de formas mais completamente diferentes. Então, quando eu me refiro a uma instituição, eu estou colocando a família como uma instituição. E o grupo, o núcleo familiar. Só que quando eu me refiro à instituição social, estou me referindo a uma forma mais ampla, que ela vai estar ali durante a nossa vida toda, sempre mostrando um caminho correto, cobrando da gente, né? Envolvem as regras e procedimentos aplicados a diversos grupos. Ela vai abranger muito mais. E o núcleo familiar, né, o grupo, no caso eu estou colocando como núcleo familiar, ele vai agir de forma mais compacta em um determinado momento, não vai ser a vida toda, né? É a reunião de indivíduos com objetivos comuns e em processo de interação contínua. Exemplo que eu posso dar para vocês é quando a gente faz um aniversário, né? Então esse grupo ele vai agir dessa forma. Dentro disso, quais são as instituições sociais que nós temos? Eu estou colocando para vocês 4 instituições sociais, né, onde cada um tem o seu papel, tem a sua função, mas todas elas interagem entre si. A primeira instituição social que eu estou colocando para vocês é a família. A família ela é a primeira instituição social. Então, dependendo do autor, dependendo da forma que você foi colocado, instruído perante isso, eu posso vir com a religião como sendo a nossa segunda instituição social. Em terceiro, a escola. Ou eu posso ter essa inversão, a escola como sendo a segunda instituição e a religião em terceiro. E por último, o Estado. O Estado assume essa função. Por que eu estou deixando o Estado por último? Vamos começar com o Estado. Porque o Estado ela vai ter essa função de fiscalizar todas essas outras instituições e fazer com que essas regras, normas e leis realmente sejam cumpridas, né? Essa daqui é a base das nossas instituições. Tem outras? Temos, mas eu vou me deter só a essas 4. Então, a primeira instituição a qual eu vou falar para vocês, realmente ela tem esse papel fundamental, que é a família. A família ela vem com esse papel crucial. Ela é a primeira instituição porque ela vem com qual objetivo? De transmitir valores. É onde nós aprendemos, é onde ela transmite a questão da educação. Ela vai nos educar, né? Então, quando eu coloco isso daí, é uma instituição que reúne preceitos que regulam a organização de núcleos, identificados de forma cultural, afetiva e biológica, né? Através da educação, olha o que eu acabei de dizer, da educação, tá aqui, ó. A família é a primeira responsável por transmitir e perpetuar os valores, tradições e costumes da sociedade em que vivem, né? Ela tem essa obrigação de educar, de transmitir e perpetuar os nossos valores, as nossas tradições e costumes da sociedade, né? Só que a gente joga essa responsabilidade hoje na escola, e não é na escola que tem essa obrigação de educar os filhos. Quem tem essa obrigação de educar os filhos, lembrem-se, é a família. Muitas vezes essa perpetuação de valores está apoiada também em valores religiosos, o que mostra a interdependência das instituições, né? Uma sempre ajudando a outra. Isso é importante, né? As características da instituição família variam conforme a tradição e cultura sobre a qual se aplica. Olhem bem, pessoal, dependendo da tradição, dependendo da cultura, a constituição familiar ela vai ser completamente diferente, né? São mecanismos que nós temos aí, dependendo da sociedade, da sua cultura e das suas tradições,
elas podem ser diferenciadas, né? E geralmente a formalização dos grupos familiares envolve um rito denominado casamento, né? Esse casamento, pessoal, realmente era um rito que se consagrava à questão da formação da família. Só que nos dias atuais não segue mais esse padrão. Não necessariamente a gente precisa casar. Então a composição da família. Composição da família eu posso vir de que forma? Monogâmica. O que quer dizer mono? Mono significa uma. A constituição de um único núcleo familiar composta por um par, um homem e uma mulher, uma união entre um homem e uma mulher, né? União que envolve duas pessoas como matrizes do núcleo, cônjuges, né? É o casamento entre um homem e uma mulher. Isso é uma composição monogâmica. A segunda, eu já vou para uma família poligâmica, né? Que a gente aí já muda o contexto. É onde você pode casar com mais de uma pessoa, né? É um homem casar com mais de uma mulher, ou uma mulher casar com mais de dois homens. Isso pode acontecer? Pode. Lembre-se do que eu falei para vocês, da questão da tradição e da cultura da sociedade. Então nós temos aí essa composição, né, dos tipos de famílias poligâmicas. Que tipos de famílias poligâmicas nós temos? Nós temos a poliandria, que é justamente a união entre uma mulher e mais de um homem, né? A mulher ela pode casar com dois ou mais homens, né? Então a poliandria está aí, por isso que eu disse, dependendo da tradição, né? Ela pode manter isso. Daí onde nós vamos encontrar esse tipo de família poligâmica em tribos tibetanas e entre esquimós. Isso é comum entre eles, isso aí acontece normalmente. E a segunda é justamente a poliandria ou a poligamia, onde você tem a união de um homem com mais de duas mulheres. Isso vai acontecer muito em países, né, em tribos africanas, mormons, nos Estados Unidos e entre os muçulmanos. Onde a gente vê muito isso é justamente nos países muçulmanos, né? Então, essa composição poligâmica é comum também para essas daí. Mas por que a gente não ouve falar sobre essa questão da poliandria ou poligamia aqui no nosso país? Pode acontecer? Talvez sim, talvez não. Mas a gente sabe muito bem que na nossa legislação, a única forma de casamento permitido é justamente a questão da família monogâmica. A nossa legislação ela vai agir dessa forma. Se você casar com mais de uma pessoa, isso passa a ser um crime chamado de bigamia. Então, nós estamos cometendo isso daí. Dando continuidade à questão da família poligâmica, nós temos dois tipos de casamentos. Na composição da família, nós temos dois tipos de casamento. O primeiro é quando eu me refiro para vocês casamentos endogâmicos. Endo significa dentro do mesmo núcleo, dentro da mesma tribo. Você, em hipótese alguma, pode casar com pessoas de fora dessa tribo. União que envolve pessoas do mesmo grupo ou tribo. Em hipótese alguma, você pode querer casar com pessoas de fora. Onde é que nós vamos encontrar isso daí nos dias atuais também? A Índia é um dos países, poucos países que ainda acontece isso daí. Nós temos grupos de tribos, como o Rafa fala, grupos ou tribos, mas a Índia ela exerce essa função ainda muito clara. Então eu estou colocando para vocês um casamento dentro da África, do continente africano, né? Onde o casamento é entre pessoas da mesma tribo. A segunda, casamento exogâmico. Exo significa fora. Então você, a partir do momento, agora você já pode sonhar com seu príncipe, sua princesa encantada. Você não necessariamente pode realmente casar com a pessoa da mesma tribo. Eu posso procurar fora, em outros locais. Isso é comum. Essa forma de casamento
Então nós temos esses dois modelos de casamento. Funções da família. O que vocês imaginam que é uma função da família? Qual é a obrigação dessa família? A primeira é reprodutora ou sexual. Pessoal, eu vou pegar um preceitozinho bíblico, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Que a função da família é isso daí. E quando a gente estuda em biologia, a gente tem uma determinada parte que a gente fala justamente sobre isso. Nascemos, crescemos e multiplicamos. Então, a função da família é uma função reprodutora, que nós temos que dar continuidade à nossa existência. Então, garantia da realização e atendimento dos impulsos sexuais dos cônjuges e perpetuação humana. Então, nós estamos programados justamente para procriar, para ter filhos, né? Econômica, porque a família ela tem que dar uma base para a sustentabilidade dessa família, né? Ela vem justamente ocorrer de que forma? Na manutenção do material dos membros familiares. Essa manutenção é o básico: casa, comida, etc. E por último, olhem bem, educacional. Essa é a função da família educacional. A família é que tem por obrigação de educar os filhos. Não é a escola, é a família, é pai, é mãe, né? Então, ela tem como objetivo principal transmitir valores e padrões de comportamento que vai resultar na nossa socialização. Como é que nós agimos? Como é esse valor que a família tem de vocês? Qual é o padrão de comportamento que vocês têm? Os padrões de comportamento, vocês agem da mesma forma dentro da escola? Dentro de casa? Da mesma forma que vocês agem em casa, vocês agem dentro da escola? Vocês agem na rua? Vocês agem dentro de uma igreja, etc. Então, como é esse comportamento de vocês? Não é? Para que a gente entenda melhor, eu vou passar para vocês os tipos de família que nós temos hoje. A primeira que eu vou colocar para vocês é justamente a questão da família nuclear ou conjugal. Ou, eu vou acrescentar essa palavrinha, tradicional também, né? Por que eu estou pegando conjugal ou nuclear ou tradicional? Porque é a primeira formação da nossa família. Desde os seus primórdios. Ela é constituída por quem? Por papai, mamãe e seus filhos. Então, quando eu perguntar para vocês qual é a composição da família nuclear tradicional ou conjugal, lembre-se disso, que é pai, mãe, filhos, ou marido, mulher e filhos. Não tem mais o que a gente pensar. O segundo tipo de família que a gente apresenta é justamente a questão da família consanguínea ou extensa. Consanguínea porque você tem mais de pessoas da sua família morando junto, no mesmo núcleo familiar. Extensa porque você não vai deter só a questão do seu sangue, né? Então nós temos aí uma composição maior justamente porque ela vem agir com mais pessoas dentro do mesmo convívio. Inclui o núcleo, pai, mãe e filhos. Aí a gente entra com outros parentes, avós, netos, tios, primos, sobrinhos, genros, noras. Aí eu vou acrescentar mais uma aqui, que é a questão do amigo. Que com certeza vocês têm aquele amigo ou amiga que são seus confidentes. São pessoas que vocês conversam, se abrem mais do que o seu próprio núcleo familiar. E por último, a gente vai rever esse conceito, porque a composição da família na contemporaneidade, nos nossos dias atuais, é completamente diferente. Né? Nós temos uma abertura muito maior nessa composição da família nos dias atuais. A primeira vai servir de papel base. Eu vou continuar com a família nuclear, que é a nossa base. Mas também aí eu vou entrar em outros modelos, né? Variação quanto à condição da chefia da família, né? Você tem ali a nuclear, constituída por homem, marido, mulher ou pai e mãe. Mas aí você tem a questão da chefia do homem ou da mulher, né? Efeitos das dissoluções, né? As famosas separações, né? Onde o filho vai optar em ou viver com a mãe ou viver com o pai, né? Filhos gerados sem casamentos, né?
uniões homoafetivas. Né? Essa união homoafetiva é justamente a união que hoje a nossa legislação ela sofreu alteração, aceitando, permitindo que essa composição familiar ela realmente aconteça. Ela passa a existir. Ou seja, quando eu me refiro para vocês em uniões homoafetivas, é a união entre casais do mesmo sexo. Quando eu falo, quando vocês ouvirem essa palavra, homo significa igual. Então, pessoas do mesmo sexo podem constituir uma nova família. Certo? Um casal de homens ou um casal de mulheres pode constituir a sua família, adotando os filhos ou tendo os seus filhos, como acontece muito com os famosos, né, que pagam as famosas barrigas de aluguéis, né, e assim sucessivamente, certo? Então esses três tipos de família é justamente o que acontece na nossa sociedade, certo? Então eu quero deixar aqui para vocês, eu espero que a gente tenha ajudado um pouco a esclarecer, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula, meus queridos alunos.